Ô, gente, então, hoje o nosso assunto, nós estamos falando sobre medicina ayurvédica, que são os conhecimentos, né, de saúde da Índia. Isso é antigo, parece que até mais antigo que a própria medicina chinesa. Quer dizer, não é medicina, né? Quer dizer, é diferente, né? Tem muita gente que fala, vai falar que é medicina, não. Mas para eles, Roberta, é medicina. É medicina. Foi a primeira vez que o sistema médico foi estabelecido de sempre. Foi a primeira vez que houve pediatria, que se falou em divisões, em especialidades. Falou-se em pediatria, falou-se em toxicologia, em cirurgia. E psiquiatria também, né? Pediatria, quer dizer, a primeira vez que sistematizou a medicina no mundo. Então, isso sim, isso é medicina. O que acontece, que eu vejo, é que a gente como médico ou esqueceu ou foi ajudado a não considerar a natureza como uma força viva para a nossa saúde. Isso é que eu acho que é o grande diferencial. Quando eu me formei, assim, o ultrassom estava sendo... Estava começando o ultrassom, a gente não tinha imagiologia. Então o exame tinha muito do que a gente faz em Ayurveda hoje. E mais, a Ayurveda usa o pulso, a Ayurveda usa a língua, a Ayurveda usa cada detalhe, o cabelo, o olho, o tamanho da pessoa. Eu achei interessante isso, olhar cabelo e tal. Claro. A medicina convencional, digamos assim, não faz isso. Não, só se seu cabelo cair e dá um remédio. Sim, mas não tem essa coisa. Vai, hoje manda fazer exame, né? Vai fazer exame de urina. Você vê como é que isso é tão importante? O cabelo te ajuda a fazer o diagnóstico. Hoje as pessoas alisam o cabelo demais. Mas um cabelo seco já é uma qualidade do ar, a pessoa já tem uma qualidade mais vata. Você sabe que ela pode ter uma constipação mais constante, assim, dentro... uma coisa muito básica, né? Um cabelo mais lisinho, a pessoa já é uma qualidade pita, então ela pode ter uma sobrecarga hepática geralmente um pouco maior. A pessoa com o cabelo mais, assim, como o da Ana Silvia, assim, cacheado, assim, todo ondulado, é um cabelo de uma pessoa capa. Então você já sabe que tem uma situação que ela sempre tem que manter essa parte do pulmão, dos seios da face bem claros, para manter a mente bem aberta, bem livre. Então, até o cabelo nos ajuda nesse diagnóstico. É muito legal. E assim, o que ficou, né, para mim, do primeiro bloco é que a medicina ayurvédica é um manual de vida. Quer dizer, como eu ajo, as minhas atitudes, desde a hora que eu me levanto. Exatamente. Não é? Inclusive, até a hora de almoço, vocês falam para as pessoas, não é isso? Sim. Por quê, hein? Porque meio-dia é a hora, por exemplo, que o fogo, a medicina ayurvédica, a digestão é fundamental. Ela acredita que toda doença vem de uma má digestão. Né? A médica, a doutora Ana, pode falar isso. Então, meio-dia é a hora que o fogo, que é a chamada Agni, em sânscrito, o fogo está forte. Então, o fogo digere todo o alimento, tira todas as toxinas. Então vai de meio-dia até 1h da tarde, por exemplo, ou é meio-dia? 10 às 2. De 10 às 2 é esse horário, mas meio-dia é o pico, assim, é o máximo, que o fogo está no máximo. Ou seja, uma coisa que eu defendo aqui também, que eu já falei, que eu acho que a pessoa tem que mastigar. Isso é da Ayurveda, né? Claro. Porque ajuda a digestão. Claro, a boca é um grande centro de capa, é um grande centro do elemento água. Então, o que ela pode fazer por você é realmente diluir o alimento para que, quando ele entra em contato com as enzimas digestivas, ele esteja mais disponível. Porque dente não é só para enfeitar, né, gente? É para mastigar. Com certeza. Mas olha só, vamos aqui rapidinho. A Nelly de Nenê, ela falou, olha, eu gosto demais dessa filosofia. É uma filosofia de vida, né? Para o bem-estar, é isso que vocês pensam. Hoje pratica yoga para me ajudar. A yoga é da medicina da terapia ayurvédica? São ciências irmãs e elas se completam completamente, se é que a gente pode dizer assim. Com certeza uma pessoa que pratica yoga e presta atenção na forma como ela respira, ela está trazendo muito benefício e ela está vivendo um momento de autoconhecimento. A cada prática de yoga que ela faz, ela está
se reconhecendo, se encontrando, buscando harmonia para o corpo e também aumentando a imunidade. É a mesma coisa que acontece na massagem. Vamos colocar, gente, as imagens das massagens? Porque, assim, você falou que tem os locais, né? Olha, dá uma olhada, acompanha e vai só comentando pra gente como é que é, quer dizer, aí é a massagem. Por que aquele foguinho ali, hein? A gente usa o óleo morninho, quente. Ai, que delícia. É uma delícia. Então, a gente está usando óleo de gergelim nessa mocinha que está deitada, Clarice. Aí, 4 mãos. Por que 4 mãos, hein, Ana Silvia? Olha, a gente quer atingir a maior quantidade de pontos marma no corpo, que são os pontos onde a nossa energia está concentrada. União de tendões, de músculos. Então, 2 pessoas ao mesmo tempo, a pessoa está tendo muito mais benefício de massagem, né, na verdade. Com certeza. Então, a gente vai visitando esses pontinhos aí, por onde a terapeuta está passando a mão agora. Agora, essas massagens, é bom para tudo, né? Depressão, estresse, o que mais? Certeza. Vai até problemas como artrite, artrose, fibromialgia, que as pessoas morrem de dor pelo corpo todo, né? Isso, doenças neurológicas, pessoas que estão com estafa ou saindo de processos inflamatórios. Agora, não é qualquer, porque a gente fica imaginando o seguinte, a gente tá vendo ele nas costas e fala assim, vou chegar lá em casa, eu pego uma outra pessoa para me ajudar e vou fazer a massagem, pego um óleozinho. Não é assim, né? Não, tem não os é pontos, assim. Tem a forma. A gente tem a pressão da mão, né? Como pegar na pessoa, como chegar no corpo da pessoa. A gente pede uma permissão para encostar no corpo da pessoa que está recebendo massagem, né? Os fluxos, o caminho dos fluxos, né? A gente respeita o coração, então tem um fluxo que tem uma Agora, intenção. antes de começar a massagem, existe algum tipo assim de oração para iluminar, para Deus iluminar aquelas mãos? Existe sim. Como a gente é que vocês seguindo uma chamam tradição, isso? é um mantra. É o mantra, né? Que a gente canta no momento em que a pessoa está entrando na sala. Para quem já está mais familiarizado, a gente canta junto com a pessoa já lá. Mas é um mantra que abençoa as mãos. Ai, gente, que delícia. É uma permissão. Olha só, a Hélida Pereira falou, queria saber como é que é o procedimento em crianças a partir de um ano, né? Como é que é esse tratamento da medicina ayurvédica para crianças? A criança, em geral, a gente pede que a mãe acompanhe a criança. Quando acompanha, ou seja, a mãe faça essa terapia na própria criança. E na criança não se usa 4 mãos, né, Roberta? O corpinho é muito pequenininho. Não precisa, né? Não. E, em geral, a gente não faz esse processo ao redor dos pontos marma, como a Ana falou. É algo que vai com uma mão um pouco mais completa. Você alcança, imagina, o bracinho é pequenininho, né? Você alcança com 2 movimentos quase que o antebraço inteiro da criança. E para você ter uma ideia, o começo da terapia da criança, quando a criança está até mais novinha, é feito, nem é com a mão. A gente usa a farinha de trigo com água de uma maneira que fique bem macinha e põe dentro do óleo, bem bastante óleo. Um óleozinho, você falou de gergelim, pode ser óleo de que mais? Geralmente de gergelim para criança já é bom, ou um óleo de amêndoa. Aí então, vai... em vez de ser a mão, você passa aquele bolinho macio no corpinho da criança. Ai, que delícia. Porque é tudo tão suave, os tecidos estão tão novinhos, né? Quer dizer, eles são macios. Então, vai por um lado da criança, por um outro lado da criança. Quer dizer, então, até essa idade de 3, 4 anos, a gente pede que a própria mãe faça a terapia. Alimentação, o que precisa? Porque aí eu acho que é legal, quanto mais cedo, né? Melhor, né? Claro. Que sugestão você dá para os pais das crianças? Uma coisa sobre as crianças. Muitas vezes vem uma grávida no consultório me pedir, então, essa orientação para que seja a gravidez, corra tudo bem. E quando a gente começa a ver, a criança tem desejos. Então, você veja, a mãe pede uma orientação alimentar, por exemplo. Então, quando você vê, aqueles desejos da mãe já são a influência do dosha da criança. A mãe fala, meu Deus, eu nunca gostei de comida seca. E agora eu estou pedindo para farinha o tempo todo. Então, você já sabe que tem uma qualidade da constituição do dosha daquele bebê que está solicitando, já deseja aquela... Então, você já pode começar a supor já a constituição, inclusive, do bebê. Porque, na realidade, essa constituição que nós temos, Vata, Pitta e Kapha,
e a combinação delas, por exemplo, eu tenho uma tipologia Pitta-Vata, eu tenho mais Pitta e Vata do que Kapha, não só na constituição física. Isso acontece na concepção e isso não muda a vida inteira. O padrão psíquico, ele muda, porque a pessoa pode trabalhar, mas então a gente pode lidar com um processo alimentar realmente desde o nascimento da criança e não é difícil fazer um diagnóstico constitucional de um bebê, até pelos desejos da mãe, como eu lhe falei, a gente já faz. Imagina quando a criança nasce. E a gente espera um pouquinho, porque toda criança nasce meio assim, capinha, né? Capinha é um termo carinhoso para falar capa, né? Capinha. A capa é o elemento terra e água, como eu falei. Pitta é o elemento fogo e Vata é o elemento ar. Ai, gente, que legal. Agora, olha só, o Éder Oliveira falou assim, vai ser um ótimo programa, quer dizer... excelente, e a medicina ayurvédica traz grandes benefícios. Quais são os maiores benefícios, que eu queria saber na opinião de vocês, e quais são os tipos de desequilíbrios que a gente, ou de coisas que não são legais que a gente faz no dia a dia que nos desequilibra, quer dizer, e a gente precisa de equilíbrio, né? Olha, Roberta, o que eu percebo dentro da psicologia, nós vivemos num piloto automático. O que eu percebo, a gente vai vivendo a vida assim, e não para pensar em nada. Assim, a gente, por exemplo, você vai tendo reações durante o seu dia a dia que você realmente não presta atenção. Isso está me fazendo bem? Exemplo. Por exemplo, você está sempre nervosa no trânsito, que é uma coisa que te irrita, ou você sempre responde alguém de uma certa maneira e você não presta atenção. Gente, espera aí. Isso está me fazendo bem? Por que eu estou me reagindo desse jeito? Por que eu sou assim? Por que eu estou sempre nervosa? Por que eu estou sempre agitada? Por que eu estou sempre ou preguiçosa, dependendo da constituição? Por que eu estou sempre agitada demais, ou nervosa demais, ou lenta demais, né? Dentro de cada dessa constituição do Pitta, Vata e Kapha. Quer dizer, as pessoas não param para prestar atenção como elas são. Como que elas estão reagindo às pessoas, ao mundo, às situações. Elas não se questionam de como que elas querem ser e se transformar. Então, assim, eu acho que a grande questão é as pessoas pararem e refletirem mesmo. Quem que eu sou? O que que eu quero ser? Como é que eu estou sendo? O que eu posso transformar? E que ajuda eu posso ter? Né? Eu estou aqui sempre desse jeito, não sei do meu futuro, não sei o que eu quero ser, estou sempre preguiçosa, não quero mudar, que tá tudo tão difícil para mim, eu sempre culpo os outros, que o Kapha... tem essa tendência de culpar sempre os outros, ser sempre vítima, tem preguiça de mudar, e ele não para, mas peraí, eu quero continuar desse jeito. Mas a pessoa precisa de humildade para isso, mas não é? Mas o que ela está falando não é só humildade, é autoconhecimento. É parar e começar. Sim, mas o médico pode fazer o diagnóstico da constituição. Mas a Ayurveda também ajuda a pessoa que não se relaciona com essa área terapêutica ou com a área médica a se autoconhecer. A sua tipologia, como é que ele é, como é que não é, o que ele pode fazer. Exatamente. Aí dentro da Ayurveda ele vai começar a entender que ele tem essas tendências, que ele pode mudar isso. O que ele pode fazer dentro da alimentação? Por exemplo, esse Kapha. O que ele pode fazer dentro das massagens? Que tipo de massagem pode ajudar? E até o diagnóstico, como ele se sente. Como é que ele se sente? Aí ele fala assim, olha só, isso aqui acontece comigo. Olha só, eu sou assim, isso aqui dentro da Ayurveda. A Ayurveda vai ajudá-lo a entender como ele é. Como ele é, como é que ele dá conta de lidar com emoções como raiva, como a preguiça, como a agitação mental, com a inveja, culpa, que às vezes a pessoa é invejosa. A inveja é culpa, de um dos doshas. Dos doshas, claro. Entendeu? Então, assim, a Ayurveda ensina ele a entender como ele lida com essas emoções, com esse estado mental. É um processo de autoconhecimento mesmo. Aqui, por exemplo, uma coisa bem prática. Quando a pessoa é vata, ela tem uma constituição vata, ela é longilínea, os dedos, às vezes aqui as dobradiças são... Dobradiças é boa essa palavra. As juntas. As articulações são mais grossas, né? Então, por exemplo, e a pessoa... Você entra no quarto, tudo é espalhado, assim, de uma maneira... cada pedacinho... Entende? Preenche o ar, preenche o espaço inteiro. Então, uma pessoa assim, você sabe, ela pode aprender que se ela mantiver roupas mais aquecidas, um alimento mais quentinho, se ela puder aquecer esse ar, ele realmente se recolhe um pouco. Então, são coisas simples. Coisas que não é um esforço enorme de uma mudança, mas é
pequenas orientações no cotidiano. Comer Como eu menos estou falando comida de crua, vaca. comer mais comida cozidinha, Menos quentinha, comida crua, que já vem pra exato. dentro. Ah, você já é mais comida quentinha, então, No né? caso Não, do pra uma vata, pessoa né? vata. Pessoa do Vata, vata, né? Porque o Gente. pita já é fogo demais, ele não pode quente demais, porque o elemento do pita é Então fogo. ele ficaria muito nervoso, muito agitado. Para você ter uma base, é uma coisa interessante. Para o telespectador ter uma ideia de como que se desenvolve, por exemplo, uma ansiedade. Uma pessoa num dia ela come sorvete, ela adora sorvete, vamos supor que ela seja capa, ela adora sorvete e ela toma sorvete. No dia seguinte ela toma também. No terceiro dia, talvez ela não queira mais, ela já quer uma coisa picante, um sanduíche, que já é uma coisa natural do corpo dela para contrapor aquele excesso capa. Mas vamos supor que isso não acontece. E aí ela faz um alimento, um jantar bem carregado de frituras e coisas. Ela ajudou, capa tem terra, tudo isso pesa. Aí ajudou. Aí, bom, no dia seguinte, ela vai... Isso não sabe. No dia seguinte, ela é convidada para uma feijoada. Na segunda-feira, com certeza, ela vai ter sinusite, ela vai ter um processo, vai começar a ficar com a cabeça pesada, congestionada. E por aí, um sintoma, entende? Entendo. Até chegar no momento onde, a quarta etapa, que vata já começa dentro dela mesma a movimentar, tentar mudar aquilo que ela não conseguiu, porque ela continuou com aquela comida cafa, doce, aquela comida pesada. De repente, ela vai querer comer batata chips. Aí, ela já vai começar uma dor aqui na coxa, o joelho já vai doer Ai, um pouco. Jesus, ó, daqui a pouquinho a gente É fala lindo, mais. Olha, tá nós temos que vendo? fazer 3 programas, viu? Isso. Correu, nós temos que falar da astrologia, Agora, Jesus. por favor. A gente volta daqui a pouquinho, tá? Deixa. Voa, né? Voa.